Bom dia, turma, ou boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo essa aula. Vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje será de calor sensível, dando continuidade ao nosso assunto de calorimetria. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês são todo o corpo, ou substância, enfim, são duas características importantes que a gente precisa compreender a diferença entre elas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero definir com vocês é a diferença entre capacidade térmica e calor específico, que a gente vai usar bastante nesse capítulo. E quando a gente fala de capacidade térmica, representa a dificuldade que um corpo tem para variar de temperatura. Então, vamos lá, a gente estudou nas aulas anteriores o que era calor. Calor que era uma transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. A gente viu uma das consequências que vai ocorrer com o corpo ao receber energia, que é variar de temperatura e, consequentemente, sofrer uma dilatação. A gente já estudou isso anteriormente, né? E aí, o que acontece aqui? Aqui eu vou começar a analisar de verdade, relacionar a quantidade de calor que esse corpo recebeu em função da variação de temperatura. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma quantidade de calor X, eu tenho 100 calorias. Eu posso fornecer essas 100 calorias para um copo com água, cheio de água, ou para uma panela cheia de água. Em qual das duas situações vai sofrer uma variação de temperatura maior com essa mesma quantidade de calor? Fornecer a mesma quantidade de calor para os dois objetos. E aí vem na nossa cabeça que, se eu forneço a mesma quantidade de energia, só que um objeto tem muita água, né? No caso, tem muita água. Tem uma quantidade de matéria maior. E o outro tem uma quantidade de matéria menor, então o que tem menos matéria, a gente já admite que ele vai sofrer uma variação de temperatura maior. Então, a primeira relação que a gente vai fazer aqui, que a gente vai chamar de capacidade térmica, vai ser a relação entre a quantidade de calor, lembrando que o Q, que está bem aqui na fórmula, significa para a gente quantidade de calor, certo? Então, a gente vai relacionar essa quantidade de calor recebida pelo corpo em relação à sua variação de temperatura. E aí, pessoal, é fácil perceber que cada corpo vai sofrer uma variação de temperatura diferente com a quantidade de calor que eu forneci. Essa característica a gente vai chamar de capacidade térmica, que é esse C maiúsculo que está aqui em cima, tá? Presta atenção, aqui é um C maiúsculo, aqui é um C minúsculo, para a gente não confundir. Então, capacidade térmica é a relação entre quantidade de calor absorvida por um corpo e a variação de temperatura que esse corpo sofreu. E aí vamos pensar o seguinte, se eu tenho um corpo, um objeto que tem uma capacidade térmica grande, por exemplo, se eu disser para vocês que uma garrafa tem como capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius, o que isso significa dizer? Que essa garrafa térmica precisa receber 100 calorias de energia para variar 1 grau Celsius de temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais energia esse corpo precisa receber para variar de temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil será de variar a temperatura. Mais difícil por quê? Porque eu vou precisar de uma quantidade de energia grande para poder acontecer isso daí, certo? Quando eu falo de calor específico, é bem parecido com a capacidade térmica. Representa a dificuldade que um corpo tem para variar de temperatura. Já o calor específico representa a dificuldade que uma substância tem para variar de temperatura. Pessoal,
É quase a mesma coisa. Qual é a diferença para a gente aqui? Quando eu falo de capacidade térmica, eu estou olhando para o corpo, eu estou olhando para um conjunto, certo? Então, quando eu falei lá panela com água, eu estava analisando a água todinha que estava lá de uma vez só, mesmo sem saber qual era a quantidade de água que tinha. Quando eu estou falando de calor específico, eu estou falando da característica que a substância tem. Então, primeira coisa, capacidade térmica é uma característica de corpo, calor específico é uma característica da substância. E aí, o que acontece? Quando eu falo ali capacidade térmica, eu falei, por exemplo, capacidade térmica de uma garrafa era 100 calorias por grau Celsius. Aqui eu vou dizer o seguinte, o calor específico da água vale tanto, calor específico do álcool vale tanto, calor específico do ferro, eu estou me referindo à substância, sem necessariamente saber qual a quantidade dessa substância que eu vou utilizar na continha, certo? Então, quando eu falo do corpo, eu estou olhando para o objeto como um todo. Quando eu falo de calor específico, eu estou olhando para a substância a qual é feito aquele objeto. E aí, vamos pensar o seguinte, volta para aquele exemplo que eu dei, um copo com água e uma panela com água. E aí a gente percebe que pela quantidade de matéria, o comportamento vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho muito mais massa, muito mais água na panela do que num copo. Então, tem como a gente relacionar essa capacidade térmica com a característica da substância que a gente chama de calor específico, como capacidade térmica, que é esse C maiúsculo que está aqui, é uma característica também que depende da massa. Que massa é essa? A massa do objeto que eu estou analisando. Depende da massa desse corpo e depende da característica de cada substância, que é o que a gente chama de calor específico. Então, esse calor específicozinho que a gente definiu aqui em cima, esse calor específico, tá bem aqui, ó. Isso daqui é calor específico. Então, quando vier calor específico nas questões, ele sempre vai se referir assim, sabendo que o calor específico da água é tanto, o calor específico do ferro é outro valor. No caso, pessoal, o calor específico da água, isso aqui é um C minúsculo, tá, gente? A gente tem que saber decorado, vale 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa dizer? Significa dizer que para cada grama de água, então para 1 grama de água, variar 1 grau Celsius de temperatura, ele precisa receber 1 caloria inteira. É isso que significa. Então, vamos supor, uma substância fulana de tal tem como, vou chamar de calor específico da substância. Substância fulana de tal tem como calor específico 0,09 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa dizer? Que para essa substância hipotética que eu inventei, para cada 1 grama de massa variar 1 grau Celsius de temperatura, ele precisa receber 0,09 calorias. E aí vamos comparar aqui, ó. O calor específico da água, eu já disse para vocês que o da água é esse valor aqui, é 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que a água precisa de mais energia para variar a temperatura do que essa substância hipotética que eu inventei aqui. Então, se o calor específico da água é maior do que dessa substância, então a dificuldade de variar a temperatura para essa substância é maior do que para outra substância. Então, é isso que a gente está relacionando aqui, em relação à dificuldade que a gente vai ter para variar a temperatura. No caso da capacidade térmica, eu me refiro ao corpo, a um objeto. No caso do calor específico, eu estou me referindo à substância a qual ele é feito. E aí a gente consegue chegar na fórmula que a gente vai mais utilizar por enquanto. Que fórmula? Do calor sensível. Então, vamos lá. O que é que se... Primeiro, quando a gente fala de calor, a gente está analisando agora as consequências que vai ser um corpo desse receber calor. Como assim consequência? Vamos lá. Se um objeto recebe energia em forma de calor,
A gente sabe que se ele tem mais energia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, então aumenta o grau de agitação das partículas. Se aumenta o grau de agitação das partículas, aumenta a velocidade delas. Então isso significa dizer que a temperatura se eleva. Beleza. A gente vai ver que, na verdade, existem duas possíveis consequências, uma variação de temperatura ou uma mudança de estado físico. Por enquanto, a gente vai se prender à variação de temperatura, tá? Sem considerar a mudança de estado físico por enquanto. Então, quando a gente fala de calor sensível, é aquele calor que está relacionado com uma mudança de temperatura. Então, se um corpo recebeu calor e a temperatura dele mudou, a gente vai chamar esse calor de calor sensível. Para todo sempre, amém. Certo? E esse calor sensível, tá aqui, bonitinho, ele vai depender da quantidade de massa. Como eu já falei para vocês, a massa interfere se eu tenho muita massa ou pouca massa. Vai depender do calor específico a qual é feita essa substância e a variação de temperatura que ele vai sofrer. Tudo isso é diretamente proporcional. Quanto mais massa, eu preciso de mais energia. Quanto maior o calor específico, eu preciso de mais energia. Quanto maior a variação de temperatura esse meu corpo sofrer, quer dizer que ele recebeu mais energia, mais calor. Então, a formulazinha que a gente vai usar nesta aula bastante é essa aqui. Então, falou em variação de temperatura, a gente está se referindo a um calor sensível e a gente vai utilizar essa relação. A quantidade de calor depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Vamos fazer alguns exemplos para fixar. Lá no livro de vocês, página 55, questão 7, vou fazer logo como exemplo. Uma fonte de calor utilizada por um pesquisador libera 100 calorias por segundo. Ele usa essa fonte para aquecer 200 gramas de um líquido inicialmente a 10 graus Celsius. Anotando as temperaturas atingidas pelo líquido, ao longo do tempo, ele constrói o gráfico a seguir. Considere que todo o calor liberado pela fonte é absorvido pelo líquido. Ok. Pessoal, primeira informação muito importante que ele me dá aqui, ó. Ele disse que a gente utiliza uma fonte de calor de 100 calorias por segundo. Essa informação aqui, ó, energia por tempo. Energia por tempo é o que a gente chama de potência. Então, ele me deu a informação da potência. Ele disse que eu recebo 100 calorias de energia a cada 1 segundo. Lembrando, potência é a relação de energia por tempo. Nesse caso, quem é energia é o calor, que é o que a gente está usando agora, dividido pela variação de tempo. Me deu a massa, a temperatura inicial. Vamos lá, item A. Qual é a capacidade térmica do líquido? Pessoal, primeira coisa, vamos observar o gráfico. O gráfico, ele me dá... ele me dá duas informações. Ele me dá a informação de temperatura e a informação de tempo. Então, vamos olhar aqui. Pelo gráfico, a gente deduz que a temperatura mudou de 0 até 40, ou seja, eu tenho uma variação de tempo de 40 segundos. Pessoal, se em 1 segundo eu recebo 100 calorias, em 40 segundos eu recebi quanto? Vamos colocar nessa formulazinha aqui, vai ficar 100 é igual ao calor dividido pelo tempo, que é 40. Então, a quantidade de calor que eu recebi nesse intervalo de tempo foi de 4.000 calorias. Vamos lá, já sei a quantidade de calor. Ele quer a capacidade térmica. Como que a gente calcula a capacidade térmica? A capacidade térmica, C maiúsculo, é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Bom, por que eu calculei o calor logo? Porque eu ia precisar dele para colocar aqui na fórmula, certo? Então, aqui, 4.000 dividido pela variação de temperatura. Volta para o gráfico. Onde que o gráfico começa na temperatura? 10 graus Celsius. Até onde a temperatura vai? Até 50. Então, significa dizer que eu tive uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Então, aqui eu vou colocar 40. Então, a capacidade térmica desse corpo
vai ser de 100 calorias por grau Celsius. Item B. No item B, pessoal, ele pergunta se a massa desse líquido é de 200 gramas, qual é o seu calor específico? Então, a gente vai lembrar que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Quem é a capacidade térmica? Calculamos no item A, 100. Quem é a massa? 200 vezes o calor específico. Tchum, 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 tchum. Então, o calor específico vai ser igual a 1/2. Então, o calor específico dessa substância é de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Vamos para mais um exemplo. Questão 2. Aliás, essa questão 2 aqui não está no livro de vocês, mas tudo bem. Puxei aqui para a gente fazer como exemplo. Um dos materiais em que a artista Gilda Pietro utiliza em suas esculturas é o bronze. Esse material apresenta um calor específico igual a 0,09 calorias por grama grau Celsius. Então, isso daqui é aquele Czinho minúsculo que eu ensinei para vocês. Ou seja, necessita de 0,09 calorias para se elevar 1 grau Celsius à temperatura de 1 grama de bronze. Se a escultura apresentada tem uma massa de bronze igual a 300 gramas, para que essa massa aumente a temperatura em 2 graus Celsius, deve absorver uma quantidade de calor em calorias igual. Então, vamos lá. Ele quer a quantidade de calor. Então, ele quer o quê? Ele quer que eu calcule o Qzão. Ele me deu a massa, ele me deu o calor específico, e ele me deu o quanto que ele quer que a temperatura aumente. Então, aumento de temperatura é a variação de temperatura. Então, a gente vai utilizar a fórmula do calor sensível direto. Confere? Então, vai ficar quantidade de calor igual massa, 300 gramas. Calor específico, 0,09. Variação de temperatura que ele quer, 2 graus Celsius. Então, aqui vai ficar 200 vezes 0,09 vezes 2, 54. Então, a quantidade de calor necessária para variar 2 graus Celsius de temperatura nessa estátua é de 54 calorias, item E.